A AMIL, um dos principais planos de saúde do Brasil, lançou esta semana um atendimento médico por videoconferência, a despeito de o Conselho Federal de Medicina vetar consultas à distância, tema alvo de muita polêmica hoje no país. A telemedicina já é uma realidade nos principais centros do país. Meu convidado hoje é o presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Marcos Lima de Freitas. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde, Diógenes. Qual é a recomendação hoje do Conselho? Porque, num primeiro momento, houve até uma liberação desse serviço. E agora não, ele está até em consulta. O que é que diz hoje o Conselho? Foi publicada uma resolução onde o texto foi bastante criticado pela classe médica e pela sociedade em geral, porque havia brechas para determinadas práticas que não são bem salutares na relação médico-paciente. Então, o Conselho Federal ouviu, né, os conselhos regionais e os demais entidades médicas e revogou essa resolução. E ela está agora sendo reavaliada e até dia 31 há um prazo para que haja... Então, houve um primeiro texto em fevereiro, se eu não me engano. Isso. Na sequência, esse texto foi revogado e agora está em consulta. Mas o que é que chama a atenção dos conselhos nesse momento? Bom, é importante, existem princípios na relação médico-paciente, na assistência ao paciente, que são inalienáveis. Você não pode deixar de abrir mão desses princípios. Um deles é a consulta presencial, né? Um dos argumentos que as empresas que estão praticando a telemedicina, inclusive para consultas, primeiras consultas com os pacientes, que se propõem a fazer esse tipo de atendimento, é que vão atender casos de baixa complexidade. Mas a gente tem várias situações que podem surgir onde a complexidade você não pode avaliar por telemedicina. Tá. O que é baixa complexidade para, no caso, quem está prestando esse tipo de serviço hoje? Os sintomas que eles dizem sintomas simples. Por exemplo, uma tosse, eles interpretam como sintomas simples. Febre. Isso, um quadro febril. Só que cada sintoma ele pode ser simples aparentemente. Mas, por exemplo, uma tosse pode ser um sinal de uma pneumonia. E o diagnóstico da pneumonia se faz com a ausculta. Você coloca o estetoscópio, vai e faz a ausculta. Uma febre, por exemplo, pode ser uma infecção mais grave. Uma sepse, uma infecção generalizada. Uma dor abdominal, que eles dizem, uma dor de barriga. Eles citam uma dor de barriga pode ser atendido por telemedicina. A dor de barriga, há uma necessidade que o médico palpe aquele abdômen. Pode ser uma diverticulite. Pode ser uma apendicite aguda, que precisa de uma cirurgia urgente. Então, esse tipo de assistência, ela não pode ser desvinculada da presença do médico. Você pode até, em áreas remotas, onde não há determinados especialistas, um especialista ajudar um médico a tomar decisões. Mas existe um médico próximo ao paciente. Mas a ligação direta entre o médico que faz a telemedicina com o seu paciente por teleconferência e ele ali tomar decisões sem palpar o paciente, sem auscultar, sem tocar no paciente, isso a gente entende como uma medicina de alto risco. Mesmo em casos de emergência, doutor Marcos? Não, aí há essa ressalva. Casos de urgência e emergência, ou casos onde é impossível a presença do médico. Aí sim, o próprio As código regiões mais remotas do Brasil, por exemplo, ali na Amazônia, por exemplo. Isso. Né? É importante também, na própria resolução, ela vai ter que contemplar essas situações específicas, né? E dizer o que é permitido e o que não é permitido nessa prática, né? Hoje nós temos a telemedicina já trazendo grandes benefícios na prática médica, né? No nosso estado, por exemplo, nós temos um serviço de telemedicina de eletrocardiograma, que o cardiologista ele dá um diagnóstico e orienta um clínico que está no interior do estado a tomar decisões. Olha, é um infarto, é uma arritmia complexa e essas decisões são tomadas com a conversa de um médico com outro médico, né? O especialista com o médico geral que está próximo ao paciente. E trazendo benefícios. Na visão dos senhores hoje, é preciso uma intermediação de outro médico. Outro profissional médico. Nesse aconselhamento, nessa consulta que pode ser feita à distância, por videoconferência, é isso? Com certeza. Há necessidade de que tenha algum outro médico que pelo menos examine e toque no paciente, né? A telemedicina pura e simples, feita diante de um computador e conversando com o paciente, pode trazer resultados catastróficos. O plano AMIL, plano prêmio da AMIL, foi lançado essa semana e já está... Não há nada em lei que impeça a prestação desse serviço, não só pela AMIL, mas também pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo, que é um dos mais conceituados do país. O que fazer se não há um impedimento da lei?
Isso, há essa resolução em andamento, que exatamente o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, por lei, eles têm a obrigação de regulamentar a prática médica no país. É a única instituição que tem essa autorização para regulamentar. Então, essa regulamentação tem força de lei? Essa regulamentação terá força de lei. E, com certeza, esse tipo de prática terá que ser, não vai contemplar, essa resolução não contemplará esse tipo de prática, né? Então, o que a AMIL está fazendo, o que o Hospital Alberto Einstein, aliás, em outras clínicas e hospitais do país já começaram a fazer, isso deverá ser proibido, na sua opinião? Deverá ser proibido. Com toda certeza será proibido. E que tipo de punição o profissional está sujeito? Todas as empresas médicas, seja que trabalhem unicamente com telemedicina, elas são registradas no Conselho e têm médicos responsáveis. Então, a forma de... haverá penalidades para esses médicos responsáveis. Não só o profissional que disponibiliza seu trabalho nisso, mas também o responsável pelo hospital, pelas clínicas, exatamente, pelos planos de saúde, é isso? Exatamente. Independente da resolução, o nosso Código de Ética já proíbe, já diz que a consulta médica ela deve ser preferencial, deve ser presencial, né? Deve ser a principal, tem que ser presencial e em casos, ressalvando os casos de urgência e emergência. Então, o próprio Código de Ética Médica hoje, independente da resolução ainda não ter sido confeccionada, ela já proíbe essa prática. O senhor não acha que os conselhos podem estar nadando contra a maré diante de números, por exemplo, em São Paulo, mais de 80% de alguns médicos, de alguns serviços, utilizam as tecnologias. Como fica isso aí? Não, na realidade, a medicina, a prática da medicina mediada por tecnologia, ela é muito abrangente. A gente está falando aqui da questão assistencial, mas ela está presente na educação médica continuada, ela está presente na prevenção. Aliás, o dado, desculpe, é 82,6% dos médicos em São Paulo já utilizam as tecnologias no dia a dia na assistência aos pacientes. Então, isso. Já é uma coisa bem abrangente em São Paulo. Na realidade, o nosso país é um dos que o médico utiliza mais a comunicação mediada com seus pacientes em todo o mundo. Na realidade, uma pesquisa feita no país inteiro, são 87% dos médicos que utilizam, se comunicam com seus pacientes. O médico brasileiro está bastante conectado, né? Isso, mas é diferente a situação de uma primeira consulta, onde você vai ter o primeiro contato com um paciente com uma determinada queixa e você não ter o acesso a tocá-lo, a examiná-lo. Isso é o que é o ponto preocupante dessas práticas. O fato do médico que já conhece o seu paciente se comunicar de forma ativa com seus pacientes, dando orientações, isso já é uma prática e ela é salutar. Inclusive, é um documento também de comprovação daquela relação médico-paciente. A vontade do paciente será respeitada em algum momento? Ele pode também optar por esse tipo de serviço, mesmo diante dessa oposição dos conselhos? As autonomias elas têm que ser sempre respeitadas, mas a gente tem a obrigação de, como instituição, na realidade eu não falo da instituição Conselho Federal e Conselhos Regionais, mas como médicos de uma maneira geral, a gente tem a obrigação de alertar a sociedade de que há riscos nesse tipo de prática, né? E solicitar que eles façam uma reflexão. Qual é a melhor assistência? É estar diante de um médico que vai ouvi-lo e vai examiná-lo, ou apenas diante de um computador com uma dor abdominal sem saber exatamente o que ele tem? Insisto, se o paciente optar pelo serviço, ele sabe que o plano está disponibilizando aquilo, que o hospital está disponibilizando aquilo, aquele médico que presta o serviço dessa forma. Se ele optar por isso, cai a orientação, a regulamentação? Não, são duas coisas diferentes. Uma situação é a do paciente, onde ele vai ter a autonomia e decidir se ele quer ou não quer, correr esse risco, né? Correr esse risco, porque no nosso entendimento é um risco que está sendo exposto, né? Mas a outra coisa é a regulamentação da prática. Você mesmo com a vontade do paciente, o médico está impedido, caso o conselho chegue e determine resolução, é isso? Exatamente, porque é uma má prática médica. O médico não vai ter escolha. O paciente pode ter até vontade, pode até concordar, isso. Mas o médico não vai ter escolha. Mas aí há uma necessidade, como eu falei antes, de um trabalho de orientação à sociedade, de por que o conselho
está tomando essa decisão. O objetivo principal é que não haja, manter uma boa prática da profissão, né? Entendemos que essa prática, ela coloca em risco a relação médico-paciente, coloca em risco o paciente e o médico que está fazendo ela, que está exercendo, né? Há caso concreto de uma situação que desaconselha esse tipo de prestação de serviço? O Conselho Federal ou algum conselho regional tem caso concreto da inadequação desse tipo de prestação de serviço? Há riscos, né? Riscos, assim, um caso concreto específico eu não tenho aqui para citar, né? Mas casos que a gente pode citar é, por exemplo, uma pneumonia que não foi diagnosticada a tempo e o paciente complica. Uma gripe, uma simples gripe pode ser um H1N1, que esse paciente hoje está conversando com você diante de um computador e dentro de 2, 3 horas ele entra na insuficiência respiratória e ele já tinha problemas na ausculta e não foi auscultado e por esse motivo ele pode vir a óbito. Então, existe uma série de situações potenciais de risco. Então, essa é a nossa preocupação. Os conselhos temem a banalização desse tipo de atendimento? Teleatendimento? Com certeza, com certeza. E o Conselho não é contrário à telemedicina de uma maneira geral. Ao contrário, senão não estaria nem se falando em regulamentar a telemedicina. O que há é algumas práticas que podem ser danosas dentro da telemedicina, como para qualquer prática pode ser em qualquer outra área do exercício da medicina. Essa do plano de saúde, na sua avaliação, nem pensar. No entendimento do Conselho Federal de Medicina, que inclusive já emitiu nota, e dos conselhos regionais, e eu diria que da grande maioria dos médicos, ela é danosa. Ela pode trazer consequências bastante complicadas para a relação médico-paciente. Então, até o dia 31 de julho, há essa possibilidade de discussão em torno dessa resolução. Não é? Isso. Os médicos que têm o interesse de dar opiniões em relação a essa resolução podem encaminhar para o Conselho Regional do seu estado e daí pois será estudado e encaminhado essas propostas para o Conselho Federal. No dia 20 deste mês, tem seminário do Conselho aqui em Natal, né? Isso, sobre publicidade médica, que é um outro tema bastante interessante, polêmico também, porque há algumas regras, né, que têm que ser seguidas, diferente a publicidade médica da publicidade em geral, de produtos, outros produtos. Hoje ela é permitida de alguma forma? É permitida, existe uma resolução sobre publicidade médica que, na realidade, alguns princípios têm que ser mantidos, como evitar a autopromoção, a concorrência desleal, o sensacionalismo. Então, sempre que se vai fazer algum tipo de publicidade, tem que levar em consideração esses conceitos, né, de evitar por aí os excessos. Vê alguns excessos. Com certeza. E é esse um dos motivos do simpósio, do evento que vai ser realizado. O que pode, que não pode. Da publicidade, da prática médica. Né? Então vai ser no próximo sábado, dia 20. Dia 20, no outro sábado. No outro sábado, dia 20, terá a participação de uma jornalista, será na Associação Médica, no auditório da Associação Médica. E é aberto a outros profissionais, né? Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do Dr. Marcos Lima, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina. Vamos acompanhar esses dois assuntos, não só a questão do teleatendimento, da telemedicina, que é bastante polêmica em todo o país, e a questão da propaganda, publicidade, o que pode e o que não pode, no dia 20, como ele bem falou, aqui em Natal. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. O Conselho de Medicina que agradece. Isso. Obrigado.